Amigos e amigas da Dandan, estamos aqui hoje para falar de Atlético Mineiro 2, Corinthians 1. Esse placar não me assusta muito, né? Porque eu já estava esperando que o Corinthians ressuscitasse o Atlético Mineiro, ou melhor dizendo, o Hulk. Eu já estava esperando ver um jogo maravilhoso como foi o de ontem, né? Foi um jogo truncado, foi um jogo emocionante. O Corinthians teve muito mais chances de voltar com os 3 pontinhos para casa. Mas vacilou bastante nas finalizações, como sempre, né, Corinthians? E o futebol não é um jogo de lógicas, porque se fosse, certamente teríamos saído com a melhor, né? Então, o que nos deixa muito entusiasmados, não tem como, nos deixar felizes mesmo, é com esse progresso do time. É impressionante que a cada jogo o Corinthians está progredindo um pouco mais. E isso é nítido. É nítido que os argentinos estão conseguindo extrair o melhor de cada jogador. Eles estão conseguindo consertar os erros. Falta agora somente treinar finalização. Finalização. Talvez o Yuri Alberto, não sei se vocês já pararam para pensar, ele esteja na posição errada. Porque centroavante significa o quê? Um bom finalizador. E o Yuri não é um bom finalizador. Isso é nítido, isso é claro para mim. Só que ele é um excelente jogador, sim, super participativo em campo. Ele, além de ser artilheiro, ele é o rei da assistência. Logo no início do jogo, ele já passa uma bola maravilhosa para o Garro, que lança para o Romero, que se o Romero não tivesse se antecipado um pouquinho, seria um golaço. Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. E talvez teríamos tido aí um outro placar nesse jogo, porque o Corinthians, ele jogou muita bola. Volto a dizer, o Corinthians jogou muita bola e eu fico, assim, muito feliz que, embora estejamos aí numa classificação horrorosa no Brasileiro, tudo indica que vamos levar, sim, a Copa do Brasil e a Sula. Porque no mata-mata, o Corinthians jogando o futebol que vem apresentando, não tem para ninguém. Mas os jogadores não podem também vacilar, né? Como foi o caso do nosso amado e glorioso Garro. Vocês sabem, né, que como eu sou fã do Garro. Só que ele vacilou. O que ele tinha que colocar aquela mão na bola dentro da área. Então, acontecem esses erros que é falta de raciocínio lógico. Não sei o que acontece. A bola vem na direção dele, ele colocou a mão para não bater no rosto, algo assim. Eu sei que foi involuntário. É perceptível que foi involuntário, acontece, né? Vem algo na sua direção, automaticamente você põe a mão, mas tem que ter esse autocontrole porque prejudica o time. Se fosse uma final de campeonato hoje, e se fosse? Porque tem muitos corintianos aí choramingando que o juiz assaltou, mas não é muito mais fácil não vacilar, não facilitar? Pois bem, aos 31 minutos do primeiro tempo, quem é que vai cobrar a penalidade máxima? O Hulk. E eu não escondo como eu sou fã do Hulk. Quem me acompanha sabe como eu sempre quis ele no Coringão. E ele sempre se destaca nos jogos contra o Corinthians. É um jogador que está sempre sumido, né? Já tem um tempo que ele está sumido aí. A gente não ouve mais falar no Hulk. O Atlético Mineiro está ali no meio da tabela. Só que eu já sabia que contra o Corinthians eles iriam ressuscitar das cinzas. E foi o que aconteceu. Eu sabia que o Hulk iria jogar o futebol que ele jogou hoje. Só que o Hugo quase pega. Hugo. Olha, o Corinthians tem que correr nessa contratação aí do Hugo, porque ele tá mandando muito bem. O Hugo joga com coração. Isso deixa muito claro para mim, né? O amor que ele já tem pelo Corinthians. Só que hoje ele não foi o grande destaque da partida e eu acho isso excelente. Porque quando um goleiro ele é o destaque do time, nós sabemos bem, né, que o time mais se defendeu do que atacou. E hoje foi o contrário. Fazia, tempos, acho que eu nem lembro a última vez que o goleiro da equipe adversária, né, que hoje foi o caso do Matheus... Esqueci o sobrenome dele, Matheus Mendes, se sobressaiu, significa que o Corinthians jogou melhor, teve mais chances de gol. E até no último jogo do Corinthians contra o Grêmio, eu não vi tantas chances de gol do Corinthians, né, como vimos hoje. Então isso já é um progresso, já melhorou muito, né, porque um time tem que procurar o caminho do gol, né.
Só que o Atlético Mineiro venceu com 2 gols de pênaltis, ou seja, o que significa isso? Que foram erros dos nossos jogadores. Então, eles precisam se atentar mais. Eles precisam se atentar mais, nós não podemos ficar perdendo o jogo aí por falta de atenção, por erros internos. Então, o Yuri Alberto conseguiu aí empatar o jogo, né, mas antes disso, aos 37 minutos, ele perde um gol feito daqueles que eu já comentei, que era só driblar o goleiro. Mas, aos 38 minutos, um minutinho depois, o Garro cobra ali um escanteio e ele cabeceia para dentro. Então, parabéns para você, Yuri, é o que eu falo. Você erra 10, mas acerta 1, acerta 2 e para mim tá valendo. Então, eu vou sempre te defender aqui, tá? Mais uma vez eu enfatizo isso. E aí, fomos para o intervalo. E voltamos muito bem para o segundo tempo e logo de cara, o Yuri Alberto dá um chutão pro gol. Só que o Matheus Mendes estava no seu dia de inspiração total. E num rebote, quase que o Garro coloca para dentro, mas infelizmente ficou apenas no quase. E logo ali nos 38 minutos do segundo tempo, num lance ali em que o Paulinho estava de frente para o Hugo, indo em direção ao gol dentro da área, né, o Fagner vai em cima dele, que para piorar o Ramalho vem de carrinho, tirando totalmente a instabilidade do jogador, que se desequilibra dentro da área, e é pênalti. A princípio eu achei que realmente não teria sido, mas vendo ali o lance mais de 10 vezes, não tem cabimento, gente. Não tem como deixar o clubismo falar mais alto diante das imagens. Basta vocês verem a imagem. Foi pênalti. Então estamos perdendo por erros individuais, o que precisa melhorar nessa equipe. Então agora é focar contra o Juventude dentro de casa, então é obrigação pontuar, viu, Timão? Estamos aí em 15º colocados, mas para quem estava também no Z4, não é tão ruim assim, né? Só que logo em seguida, logo atrás do Coringão, vem aí o Grêmio, o chorão Grêmio, com 18 pontos, e o Corinthians está com 19, ou seja, a briga vai ser boa, não podemos mais perder. E falando em Grêmio, vamos pegar o Grêmio agora, quarta-feira agora, na Copa do Brasil, lá dentro de casa, na casa do Chororô, então esse jogo vai ser bom, eu sigo aqui ansiosa, mas o que importa é que vamos com a vantagem lá para o Sul, porque essa Copa do Brasil é nossa. Então, beijo para vocês, até quarta-feira.